Número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa à disposição dos senhores vereadores os balancetes de receita e despesa relativa ao mês de abril de 2020. Encontra-se sobre a mesa as atas da 11ª, 12ª e 12ª sessões realizadas nos dias 7, 14 e 22 de abril. Atas em discussão e em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão aprovadas as atas. Senhor secretário, por gentileza, lê o expediente da mesa. Esses dois primeiros aí, cara. Dois primeiros. Projeto de lei complementar número 15/2020, autor Executivo Municipal. Altera os dispositivos da lei complementar número 845 de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério e dos educadores do desenvolvimento infanto-juvenil, o Estatuto Magistério Público Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 25/2020, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a repassar ao Centro de Aprendizagem e Metódica e Prática de Praia Grande, Camping PG, verba destinada ao pagamento das obrigações sociais e trabalhistas decorrente do registro dos menores aprendizes em razão do termo de fomento número 15/18 e cria regime de banco de horas. Serão encaminhadas as outras comissões. Senhor secretário. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Corrêa Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Com a palavra, presidente. Presidente, fazer uso da palavra aqui do meu local mesmo. Primeiro, dar bom dia a todos, né? E dizer que essa Câmara está de parabéns, é a única Câmara que vem desempenhando um trabalho presencial e respeitando a distância, né? Como eu tinha falado com o presidente, eu acho que não é o momento da gente ficar fazendo tudo online, porque eu acho que o olho no olho aqui é muito importante e a gente está dando a cara a tapa para isso. Essa Câmara é uma Câmara que não tem covardia, uma Câmara corajosa. Presidente, queria falar um pouco sobre a questão do que está acontecendo na nossa cidade. Nunca, acho que na história, a gente teve uma epidemia tão grande, tão grave, né? E nunca na história a gente teve tanto bicho abandonado. A gente está com muito cachorro na rua, mas muito mesmo. As pessoas estão jogando cães e gatos na rua, mas absurdamente. Estão jogando na rua, e o problema é que quando jogava na rua antes, a gente tinha algo que amortecia, que era o projeto Bicharada, que castrava os animais. E a gente está com esse projeto parado. O projeto não está atendendo. Eu entendo que por uma questão de epidemia, não pode ter aglomeração, não dá para se fazer mutirão da forma que fazia, com 30, 40 animais. Mas eu acho, presidente, da possibilidade de diminuir o número, mas continuar frequentemente fazendo essa cirurgia de castração, porque é muito importante para o município. Cada castração que deixa de fazer, são 80, 90 crias, né, animais que vão estar na rua a mais. Então, eu queria, presidente, pedir, né, através de uma indicação verbal, que volte, mesmo que seja em número menor, que volte a cirurgia de castração, porque é muito importante. A gente está, nesse prazo, nessa nova era Mourão, nós tivemos um grande avanço. A gente diminuiu muito o número de animal de rua por conta das castrações, né? O projeto ele trouxe um trabalho muito importante da castração. Agora, presidente, o que acontece? Não tendo a castração, a gente está andando para trás. É muito bicho abandonado, é muitos animais na rua. Então, estou pedindo que, antigamente, nós tínhamos 30 castrações no período da manhã. Se a gente conseguir que o projeto Bicharada volte a ter 10 de manhã e 10 à tarde, 20 já,
ajuda bastante. O que não pode é a gente parar com as castrações, isso é muito ruim. Então é um pedido, presidente, uma indicação verbal para o seu prefeito. E tenho algumas outras indicações, eu passo direto à mesa. Queria aproveitar, presidente, saudar aqui a presença do Leandro Consolim. Trabalhou aqui nessa casa há um tempo atrás como assessor e hoje veio aqui prestigiar a sessão e resolver alguns assuntos partidários aqui. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Reginaldo Santos Passos. Com a palavra. Bom dia a todos os presentes aí, os nobres pares, muito bom ver todos com saúde, saber que a família de vocês está bem. Bom dia ao prefeito municipal, nossa querida primeira-dama, bom dia a todo o nosso secretariado, todos os nossos funcionários e pedir a Deus que nos proteja. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é o requerimento. A todos, que saibam todos que hoje, dia 12 de maio, hoje é o dia do enfermeiro, tá? Então, eu tenho aqui um requerimento. Quem está doente precisa de cuidados médicos, mas isso não significa o trabalho exclusivo dos doutores em medicina. Para ajudar os médicos a cuidar dos enfermos, uma outra categoria profissional tem um papel decisivo, a dos enfermeiros. Hoje, dia 12 de maio, é a data internacional que comemora a sua profissão. A data lembra e homenageia o nascimento da britânica Florence Nightingale, uma pioneira da enfermagem moderna que nasceu em 12 de maio de 1820. Hoje, mais do que nunca, essa profissão deve ser ainda mais valorizada. Os enfermeiros, juntamente com os médicos e todas as outras categorias da área de saúde, estão na linha de frente da luta contra o Covid-19. Mães, pais, tios, tias, avós, todos da categoria estão nesse momento distante de suas famílias, atuando e combatendo essa pandemia, colocando suas vidas em risco em prol da saúde da coletividade. Os enfermeiros, assim como outras categorias, trabalham para que muitos possam ficar em casa. Uma homenagem é pouco para demonstrar a gratidão de toda uma população para com esses trabalhadores que dedicam diariamente sua vida para cuidar do outro. Parabéns pelo seu dia. Diante do exposto, requer à mesa, de forma regimental, seja oficiado do senhor prefeito municipal, Dr. Alberto Pereira Mourão, para que envie cópia desse requerimento à Secretaria de Saúde do município, a fim de que tomem ciência desse requerimento, parabenizando os profissionais da enfermagem por seu dia. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de maio de 2020, Reco vereador. É um requerimento. Em discussão... Ô, presidente, põe discussão aí. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados, e subscrever, vereador. Obrigado, pessoal. Eu acho que só enaltece essa categoria aí que vem trabalhando e sofrendo muito aí para o bem-estar de toda uma cidade, uma população. Então, senhor presidente, tem mais algumas indicações aqui que eu passo direto à mesa. E eu peço a todos aí que continuem fazendo a sua parte. Vamos aprender a lidar com essa situação toda que eu acho que todos aqui já estão sofrendo muito, então vamos aprender a lidar com isso. Aqueles que não tiverem o que fazer, fiquem em casa, colaborem. Vamos ver se a gente consegue passar por isso rapidamente aí. Secretário, proceda a chamada. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Alô. Bom dia, presidente. Bom dia, primeiro secretário, vice-presidente, Janaína, vereadores, Marcelinho, Maquinha, pessoal que nos assiste aí pelo Facebook, meu bom dia. Quero, assim como o presidente, parabenizar todos os enfermeiros aí pelo seu dia. Quero estender os parabéns aí, muito embora seja o dia do enfermeiro, mas eu quero estender os parabéns a todos os profissionais da saúde. Realmente estão fazendo um trabalho heróico, um trabalho magnífico, e não era para menos, né? A gente se encontra em uma condição
jamais imaginada por nós, né? Uma crise de saúde, crise econômica, uma crise humanitária, né? Então, meus parabéns a todos aqueles, assim como os enfermeiros, bem como os enfermeiros, todos aqueles que trabalham com a saúde da população, não só aqui na cidade, no estado, mas no Brasil, em todo o globo terrestre. Então, parabéns a esses excelentes profissionais. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, novamente, de estar aqui nessa sessão. Tive um problema de saúde, um problema, eu diria, sério, né? Porque ninguém tem uma pneumonia e também a presença de sangue na urina, né? Além dos sintomas gripais, de dor de cabeça, febre, mal-estar. Para mim foi uma situação muito séria. Eu fiquei apreensivo, sinceramente, fiquei muito apreensivo, viu, Tati? Eu sei que tá. Fiquei muito apreensivo, foram dias de medo até, né? Porque a gente vê na televisão tanta informação, tanta coisa acontecendo. E a televisão realmente bombardeia, né? Teve horas que eu desliguei por muito tempo para não ficar sendo influenciado por aquelas informações. Mas realmente o psicológico ele fica abalado, foram momentos difíceis, não só do ponto de vista psicológico, né, Edu, mas também pelos sintomas que eu estava tendo, isolamento. Eu fiquei quase 10 dias trancado, sem ter contato com a minha esposa, com a minha filha, né, só recebendo os alimentos ali, e realmente isso vai minando o teu psicológico, né? Então ficou aqui imaginando essas pessoas, né, acometidas pela Covid aí, que ficam num estado ainda muito pior, né, que é a internação numa UTI, a internação no leito hospitalar. Realmente é uma situação muito séria. Então eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade do meu restabelecimento, do estabelecimento da minha saúde, agradecer a minha família, a minha esposa, né, muito carinhosa, muito atenta, presente todo momento, a minha filha, meu filho, agradecer os amigos também que torceram pela minha recuperação. Foram muitas pessoas que manifestaram o carinho por mim, realmente isso ajuda bastante na recuperação. Então a minha gratidão imensa a todas essas pessoas por todo o apoio dado, e é importante esse apoio, realmente é muito importante. Então, muito obrigado a Deus, principalmente, gratidão a Deus, e aí depois a todas as pessoas, né? Começar pela minha família, gratidão imensa, né? Pedir a Deus bênçãos aí sobre a humanidade, para que a gente possa sair dessa situação o mais breve possível. Como eu disse, é uma situação inimaginável, né? Nem a pior crise, né? É como se juntasse a gripe espanhola com a crise econômica de 29, né? As duas coisas juntas. Então, você imagina o estrago que não vai fazer, infelizmente, na humanidade. Nós já estamos vendo aí a quantidade de pessoas morrendo, a quantidade de pessoas acometidas por esse problema, os efeitos negativos na psique das pessoas, os efeitos negativos nas famílias, e isso, infelizmente, tende a reverberar ainda mais por mais tempo, infelizmente. Mas peço a Deus aí, humildemente, como ser humaninho aí, né, mais uma pessoinha no mundo, peço a Deus com a minha fé, que Ele nos abençoe toda a humanidade, para que a gente saia dessa o mais breve possível, que a gente possa restabelecer nossas vidas, né, Tati? E que tudo volte ao normal o mais breve possível. Então, a minha gratidão a todos, a Deus, por tudo, por essa oportunidade de estar aqui sadio, né? Porque a gente só dá valor à vida e à saúde quando a gente perde, né? Que a gente fica ali puxa, caramba. E aí, quando você está bem, você acaba esquecendo de ser grato, de dizer o quão você é feliz, o quão você é grato pela vida, pela saúde, por tudo. Então é isso. Obrigado a todos, tenham um excelente dia. Obrigado. Senhor secretário, prossiga a chamada.
Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Com a palavra. A palavra ao nobre vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Obrigado, presidente. Primeiramente, bom dia, presidente, todos os componentes da mesa, meus amigos vereadores aqui, um bom dia a todos que nos assistem e os demais assessores e funcionários que aqui estão nessa casa. Eu vou complementar a fala do presidente, dar os parabéns às enfermeiras, enfermeiros que estão na linha de frente juntamente com os médicos e são os parceiros, né, que acabam tendo que se pegar a Deus para que eles não possam ter essa doença maldita e deixar de ajudar o próximo, né? Que são os pacientes que hoje estão todos infectados. Eu tenho uma indicação aqui para fazer a leitura, presidente. Toda será encaminhada do seu prefeito municipal. Eu vou fazer rapidamente aqui. Esse vereador, percebendo as consequências que provavelmente trará uma epidemia do Covid-19, sugere ao prefeito municipal Alberto Pereira Mourão quais as possibilidades da criação de um estudo dos da criação de um estudo dos profissionais da área de saúde para a prevenção de uma nova epidemia que possa trazer, infelizmente, mais mortes. Caso da tuberculose, segundo estudos, poderá agravar por conta da herança do Covid-19. Uma nova pesquisa prevê um grande aumento nos casos globais de tuberculose nos próximos 5 anos, em parte devido às consequências das restrições globais impostas para refletir o surto de coronavírus. De acordo com um estudo publicado pela Stop TB Partnership, uma iniciativa de diversas organizações para eliminar a doenças, as medidas de isolamento social provavelmente levarão 600 milhões e 300 mil novos casos e 1 milhão e 300 de mortes, a mais pela doença até 2025, a mais, já que muitos pacientes não serão diagnosticados nem tratados. A análise foi feita em parceria com agências dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. A tuberculose, que é transmitida por meio de aerossóis, partículas líquidas minúsculas, produzidos pela tosse, espirros ou fala. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, ela é um sério problema de saúde pública e os dados do Ministério da Saúde revelam que aqui, todos os anos, os casos somam 70 mil e os óbitos chegam a cerca de 4.500. O principal sintoma da tuberculose é a tosse seca ou produtiva, com secreção e, por vezes, com estrias de sangue, que persiste por mais de 3 semanas. Além disso, os pacientes podem notar sinais como falta de ar, perda de peso, sudorese e febre. Estudando sobre o que está acontecendo por conta do vírus Covid-19, obtemos essa informação que nos deixa preocupados sobre uma nova epidemia e pandemia gerada pelo vírus. Para que não possamos, por um novo surto, sugiro novos estudos para precaver tal situação. E aqui tem as fontes, as reportagens. Tá? A outra indicação, presidente, eu vou deixar aqui, eu acho que nível social não se relaciona à questão de educação. A administração vem gastando e implantando vários e vários ecopontos. E a gente andando pela cidade, você pega, por exemplo, o bairro do Forte, ali, próximo à entrada da área militar, você vê o descarte irregular de resíduos. Não é possível ainda que a gente ainda possa se deparar e avistar esse tipo de ação. Gente, aonde foi descartado, a menos de 1,2 km tem um ecoponto. Não é possível. E ainda continua. Então, isso é questão de conscientização e educação. Porque se você pegar o terceiro setor, a terceira zona, como é dito popularmente, não vai ter esse descarte como é feito na primeira zona. Então, gente, vamos ter consciência. Não é porque nós estamos na pandemia que você vai ter algum problema de fazer um descarte no ecoponto. Isso é questão de educação. Eu vou aproveitar a fala, no tempo que me resta, do meu amigo vereador Eduardo Xavier. A minha equipe fez uma postagem, né? E eu acho engraçado
Quando a gente faz uma postagem positiva, não tem um ser sequer, né, que tenha uma identidade legal no município, que vai lá e fale assim, ó, poxa, mas que legal, que projeto legal. Mas para chegar lá e fazer críticas negativas, não construtivas, são os primeiros. Está aqui, ó, do nosso lado, um exemplo de que essa doença, ela é maldita. Ela não tem cunho social. Quando você chega no hospital, ela não vê teu extrato bancário, se você é rico, se você é pobre. Não adianta você ter o melhor, como é que fala? O melhor convênio médico, obrigado, Edu. O melhor convênio médico, você chega no hospital, cada um vai ter uma situação devido a essa peste dos infernos, que Deus me perdoe, que está matando. Então, quando a gente faz as ações, eu faço baseado naquilo que os órgãos de saúde superiores recomendam. Nós, vereadores aqui, a todo momento, estamos passando mensagens produtivas para secretários, tipo o Kleber da Saúde, o Roberto de Finanças, o Alex, o Leonardo, o Léo da CEURB, onde está a central fiscalizadora, para que a gente possa flexibilizar, e para o prefeito também, que faz live, acredito que quase todos os dias. E aí vem me falar que eu, ou nós, que nós políticos somos contra o comércio. Não somos contra, não. Nós somos a favor da vida. Que não adianta você focar o empresário e matar o trabalhador. Temos que fazer as coisas com responsabilidade. Eu não tiro foto na hora que eu consigo êxito num pedido, que seja para o prefeito ou que seja para um secretário. Eu não posto. E não sou contra quem posta, mas o meu perfil é de ajudar e não mostrar. Eu ajudo naquilo que eu tenho uma fonte correta, não incorreta, que eu acho que pode ser. E aí embaixo vem, mas o governador lá dos Estados Unidos, Nova York, e assim seja, fez uma pesquisa que quem fica em casa é o que mais pega a doença. Quem fica em casa, não. A pesquisa foi feita com 100 e poucos hospitais, com 1.200 pessoas, em média. Não é isso, Bozinho? Numa legião de milhões de pessoas, aqui nós temos sistema SUS, que está chegando já os 90% de ocupação dos leitos. Lá é outra esfera, é outra situação. Lá tudo você se paga. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai postar alguma coisa, temos que ter responsabilidade naquilo que a gente vai postar. Pouco ou muito que nós somos, mas somos, né, entre aspas, autoridade, mas somos de pele e osso, nós temos que ter responsabilidade na informação que a gente vai colocar. Então vocês me desculpem o meu desabafo, mas aqui tem ser humano sim. Eu tenho, sua grande maioria, eu visito vários e vários comércios. Vocês acham que eu vou ser contra? Só que eu quero ver vocês ajudarem fora dessa pandemia. Eu quero ver vocês ajudarem alguns empresários que vão fazer as suas ações e tirar selfie, ajudar todo ano, os 360 e poucos dias do ano. Não é só ajudar durante a pandemia. Ajude durante o ano, coisa que a gente não pode fazer e mostrar, porque pode ter um maldoso e falar, você está fazendo isso por troca de voto. Vou repetir, se faz é porque quer politizar. Se não faz, é porque é um vereador que não está ativo, que não faz nada pelo povo, que não faz nada pela sociedade. Faça, mas não precise tirar foto, não preciso mostrar. Quem me conhece sabe o que eu sou, o que eu faço. E respeite o trabalho de cada um.
Eu não vou no vídeo de ninguém para menosprezar. Eu curto várias postagens de vereadores aqui, pelo trabalho positivo. Bom dia, desculpe, presidente. Bom dia e bom trabalho e boa semana. Goste quem quiser. É isso aí, Pedro. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. A palavra é o nobre vereador Hugo Ribeiro. Senhor presidente, nobres pares, público que está assistindo, um bom dia. Só para complementar a fala do nosso amigo Eduardo, parabéns, Edu. Eu estou sendo até chato, eu estou repetindo muito isso aí. A gente tem que usar hoje a ciência, né? Que a ciência está falando para nós, todos, né? Que a única vacina que nós temos no momento é o bom senso. O bom senso de ficar em casa. E se precisar sair, temos que usar a máscara. Hoje, no momento que nós temos para combater este vírus, para diminuir, é o bom senso. Então eu volto a repetir. Quem puder, fique em casa. E se precisar sair, usa máscara. Isso é o que a ciência está falando. Eu quero... Infelizmente é isso. E as pessoas não estão levando a sério. Você sai na rua, você olha na televisão, as pessoas estão desafiando o vírus. Senhor presidente, eu quero pedir aqui 1 minuto de silêncio aos 90, acho que foi 98 enfermeiros que já deram as suas vidas, faleceram aqui no Brasil. Quero dar esse 1 minuto de silêncio a todos. Vamos aproveitar e esticar esse minuto de silêncio aí a todas as vítimas, né, desse vírus aí que está assombrando a nossa sociedade. Parabenizar todos os enfermeiros, deixar uma frase aqui, né? Que quem faz enfermagem segue o exemplo de dedicação, amor e carinho. Assim como um artista que se dedica para a sua obra, o enfermeiro se entrega para salvar vidas. Eu tenho algumas indicações, senhor presidente, eu passo direto à mesa. Todas são encaminhadas do senhor prefeito municipal. E um requerimento. Senhor presidente, nobres pares, requerimento. O decreto deste Estado, de número 6.659, de 11 de dezembro de 2019, institui o programa Município Resiliente, com o objetivo de, primeiro, estimular os municípios paulistas a adotarem políticas de redução de riscos de desastres, em harmonia com o desenvolvimento sustentável. Segundo, reconhecer a boa gestão municipal de riscos de desastres, por meio de certificação da maturidade de gestão em desastres. Terceiro, priorizar o acesso dos municípios que se destacam na gestão de redução de riscos de desastres aos recursos da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa Civil. Em resumo, o programa Município Resiliente tem o objetivo de incentivar gestores municipais a desenvolver ações para o estabelecimento de cidades resilientes, como parte de processos de urbanização sustentável. O decreto estadual
em conjunto com a resolução de número CMIL-CDPEC 6.610 de 2020, que dispõe sobre o funcionamento do referido programa. Estabelecem que terão prioridade aos recursos públicos da Coordenadoria do Estado de Proteção e Defesa Civil, os municípios que provarem uma maior evolução na gestão de redução de riscos e desastres. Poderão participar do programa os municípios que apresentarem informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a composição do Índice de Efetivação da Gestão Municipal, conforme a Instrução 2/2008, e o artigo 5º da Resolução número 2/2015, ambas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A avaliação ocorrerá por meio de pontuação obtida no questionário de indicadores de gestão fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante do exposto, na intenção principal de obtermos informações se o município de Praia Grande está atento às disposições da mencionada resolução e do decreto estadual citados anteriormente nesse trabalho, em que resumo define a possibilidade de obtermos recursos públicos do Estado de São Paulo, que serão disponibilizados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, voltados para a execução de obras preventivas e recuperativas e para realizações de estudos e aquisições de equipamentos, é que requeiro à mesa respeitar as formalidades regimentais, depois de ouvir o douto plenário, seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo senhor Alberto Pereira Mourão, prefeito dessa cidade, indagando e solicitando respostas às perguntas a seguir formuladas. O governo municipal está atento ao teor descrito no decreto estadual de número 64659, de 11 de dezembro de 2019, e na resolução estadual de número 6610 de 2020, que dispõe o funcionamento do Programa Município Resiliente. Em caso afirmativo, que setor da administração pública estão acompanhando e tomando as medidas administrativas cabíveis para a possível obtenção de recursos financeiros que poderão ser destinados à execução de obras preventivas e recuperativas, além da realização de estudos e aquisição de equipamentos, iniciativa que poderá beneficiar o município e evitará a utilização de recursos do orçamento municipal com essas finalidades. Em caso de respostas negativas, a primeira pergunta formulada que fato justificaria o desinteresse do município em participarmos da forma efetiva do programa Resiliente. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de maio de 2020, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça com o está aprovado o vosso requerimento. Um bom dia a todos, senhor presidente. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, a nova vereadora, a doutora Janaína Balares. Os mínimos detalhes. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, quem nos assiste via Facebook. Eu nem sei onde está a câmera, a câmera fica de lado? Então. Aí, eu vou começar o trabalho de hoje. Primeiro, um requerimento que os estagiários pediram para mim. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho sido procurada por diversos munícipes que realizam estágios na prefeitura e se encontram muito preocupados com a suspensão dos contratos. Esses estudantes utilizam o valor da bolsa que recebem no estágio como única renda. Em alguns casos, em outras situações, o valor é utilizado para o pagamento do curso e manutenção dos livros. Com a suspensão dos contratos, esses estudantes não receberam a bolsa e ficaram extremamente prejudicados. Desta forma, que requeiro à mesa seja enviado ofício para o prefeito para que responda: 1. Por qual motivo os contratos desses estudantes foram suspensos? 2. Qual o prazo de suspensão desses contratos? 3. Quais os planos da administração para que esses estudantes não sejam prejudicados? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de maio de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, penso que está aprovado o vosso requerimento. Presidente, olha só, hoje, logo de manhã,
eu recebi um e-mail. Primeiro me chamaram na minha página do Facebook, falaram, temos um e-mail para a vereadora. Aí minha assessoria ligou e falou, olha, Janaína, acabaram de me mandar um e-mail com áudios. Vocês lembram que eu recebi várias denúncias do Instituto de Previdência, sempre venho recebendo, né? Desde o mandato passado. Infelizmente, eu acho que o prefeito deveria modificar a forma de quem administra o Instituto, né? Já fiz essa indicação para ele. Acho que o presidente do Instituto deveria ser uma pessoa do quadro permanente, um servidor, não alguém indicado, sabe? Já teve indicado um antes dela, que não era concursado, que a gente viu que teve desvios imensos de folhas de pagamento. A gente lembra que teve a questão do cálculo autorial, que tinha lá uma coisa que não nos demonstraram ainda, mas que tinha um caixa de R$690 mil por mês. Aí depois veio nomeada, indicada também uma amiga do prefeito, que está lá por amizade, né? Eu não estou aqui, gente. Eu fico triste, porque no mandato passado, quando o vereador Betinho era presidente, quando eu fiz um requerimento que foi rejeitado, e eu fui protocolizar lá, ela orientou, ela fez um requerimento aqui, presidente Reco, para o Betinho me caçar, promover um processo aqui dentro desta casa, em quebra de decoro, porque eu fui pedir informação. Na oportunidade, eu estava eleita nesta casa com 2.662 votos, certo? Aí ela diz o quê? Neste áudio que eu recebi, porque essa pessoa que está mandando já montou várias coisas, desde gastos de viagem, desde perseguição com servidor, desde desvio de combustível, e agora também mandou uns áudios, não só falando desta casa, mas áudio falando do prefeito. Tem áudio falando de Vossa Excelência, presidente. Tem áudio falando da Raquel, que está na GEM. Tem áudio falando de todo mundo. E eu não sei o que acontece, se botaram uma escuta lá, não sei, mas mandaram para mim, de forma anônima. E eu mandei para os vereadores, mandei para o prefeito e mandei para todos os secretários. Eu acho que está faltando o que fazer lá dentro, né? Porque se tem tempo para ficar falando da vida dos outros, devia arrumar o que fazer, né? É. E aí ela fala assim, que ninguém presta. Aí depois ela fala... Questão de ordem. O presidente, o senhor está falando, então, da presidente do IPMPG, que não tem o que fazer? Porque os funcionários têm. Não deve ter o que fazer lá, não deve ter o que fazer dentro lá, né, do órgão. Porque então está na hora dessa casa se movimentar, que virou essa página. Virou essa página. Se o poder legislativo do município de Praia Grande entende que quem é responsável pelo IPMPG não tem mais condição de estar à frente, virou essa página. Tem que pedir impeachment. Virou essa página. É passado. Quebrou o decoro. As coisas que ela falou ali, a quebra de decoro está no estatuto. Eu vou providenciar para a semana que vem. Aí ela me chama de denuncista. Não. Ela deveria, primeiro, se informar qual é a função de vereador. Ela fala assim, aquela Janaína, gente, olha, ela vai no hospital e fala, não tem médico, e denuncia. Querida, essa é a função de vereadora. É fazer isso. A função de fazer e não desviar verba de gasolina, restaurantes e hotel é sua função. A minha função é fazer o quê? É cobrar e denunciar. Cobro quando não tem médico, cobro quando a pessoa não é atendida, não é denuncismo isso. Ela deu risada de mim aqui no áudio, vocês viram? Ela denunciou um mamógrafo que estava na Caixa há 6 anos e tinha 3.000 mulheres na fila. Quando você fala isso de mim, você está falando mal das 3.000 mulheres, porque você tem dinheiro para fazer mamografia. Aquelas mulheres dependiam do poder público. Aí ela fala, ela denunciou o roubo do Instituto. Mas sabe o que ela esqueceu de contar, presidente? Que várias coisas que eu sei do Instituto, eu não sei porque eu sou mágica. Foi porque ela me contou. Ela contou que tinha um inquérito do roubo do caixa lá, do desvio da folha. Inclusive, ela contou que ela não gostava do senhor Reinaldo Moreira Bruno, que tudo que eu sei, que eu denunciei do Reinaldo Moreira Bruno, foi ela que me denunciou. Ela tem mágoa do doutor Reinaldo, segundo ela, viu, pessoal? Que quando ela trabalhava na prefeitura, o doutor Reinaldo fez um concurso fraudulento e ela ficou de fora. Segundo ela... tinham 6 que passaram nesse concurso e ela ficou de fora. Um deles era um namorado dela na ocasião. Isso ela me falou. Foi através do IBAN, segundo ela, viu, gente?
Então, eu acho que quem não presta é a pessoa que está comendo do prato, indicada por uma pessoa, porque aqui eu fui indicada para estar aqui, reeleita com 3.545 pessoas que acreditaram em mim. Agora, ela está lá indicada por uma pessoa, e quem não presta é quando a gente está indicado e está traindo por fora. Isso é feio. Se ela quisesse mostrar a mesma verdade, que viesse em público e falasse. Porque Vossas Excelências que estavam aqui no mandato passado, lembram quando a gente chamava ela para investigar a Comissão de Previdência? Lembra que ela dizia que o Instituto... Nossa, foi muito mais do que 5 milhões o roubo, foi milhões, vocês lembram? Eu falei, então fala no papel. Ai, não posso, e ficava vermelha, todinha vermelha aqui, porque eu posso ser prejudicada pelo prefeito. Depois deu risada, que falou que milhões de anos o Instituto sobrevive sozinha. Enfim, recebi uma notícia também do Kleber Cavalcante, que disse para mim que não foi ele que desviou tudo sozinho, não. Que quando chamá-lo, ele vai falar para onde foi os desvios. E tem mais, ele falou que quando ele era o presidente do Instituto, ela era funcionária e só trabalhava segundas-feiras. Então, quem não presta é quem não vai trabalhar todo dia, trabalhando para o serviço público. Então, eu acho que essa Câmara precisa, sim, tomar uma providência, porque isso é quebra de decoro. É lamentável ela colocar em xeque a função fiscalizadora e falar que a gente vive de denuncismo, tá bom? Essa roseira precisa sacudir, prefeito. Dá uma olhada em quem te cerca, porque essas pessoas estão se achando acima do bem e do mal. Quem vai para a urna, a cada 4 anos, mostrar o trabalho, é o senhor, somos nós, são aqueles que estão lá dando a cara. Quem está ali, ó, administrando, está nomeado de favor. Favor. Não é competência em alguns casos. Em muitos casos é competência, como o Coronel Izume, como o Prado, como vários ali, o Kleber. Mas tem muitos ali, ó, que é favorzinho, tá bom? Então, está na hora de trocar. Roseira, balança a roseira, meu amor. Bom dia a todos. Secretário, prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Prossiga a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. A palavra ao nobre vereador Marcelino Santos Gomes. Bom dia, presidente, nobres pares, público que está acompanhando nosso trabalho na internet. Presidente, eu tenho indicações e tenho um requerimento. Todas as indicações são encaminhadas ao prefeito municipal. Esse requerimento aqui é aquele requerimento que eu comentei na semana passada do SOS Turismo, foi feito em toda a nossa região metropolitana dos ônibus, e onde eles pediram o apoio dessa Câmara Municipal, e eu estou encaminhando esse requerimento para o VEBS, para o Condesb, para toda a nossa Baixada. Requerimento. É notória a importância e relevância dos serviços prestados pelas empresas de fretamento instalados em nossa cidade e região. Todavia, devido à pandemia do coronavírus, foram impostas pelo governador de estados e seguidas por nossos prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista, a restrição ao funcionamento de vários segmentos comerciais e o acesso e circulação de turistas que atingiu em cheio as pequenas empresas no segmento de fretamento turístico instalado em nossa Baixada Santista. Em consequência dessa situação, foi constituído o movimento SOS Turismo Baixada Santista, tendo como representante o senhor Marcos Rogério Campolino e como objetivo de levar ao conhecimento dos representantes dos poderes executivo e legislativo para que possa se sensibilizar e apoiar as pautas de reivindicações apresentadas por este movimento, através de documento enviado a este vereador. Sabedores que somos, cada município tem sua lei orgânica, onde está contida diretrizes e ordenamentos em que nosso município é a Lei 681/90, de 6 de abril de 1990, que institui a Lei Orgânica da Estância Balneária de Praia Grande, em seus artigos 154, 155, 204 e 206, que se refere, respectivamente, à metropolização de transporte. Considerando a preocupação de todos os nossos vereadores e prefeitos em preservar a vida e pela manutenção e preservação de empregos, é que a requer a mesa, após atendida essas formalidades regimentais, seja oficiado ao senhor Roberto de Andrade Silva, vereador de Praia Grande e presidente da UVEBS, União dos Vereadores da Baixada Santista,
Ao senhor prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, presidente do CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana Baixada Santista, para que, junto com todos os vereadores e prefeitos da nossa região, possamos analisar a pauta e reivindicações contidas no documento apresentado pelos representantes do movimento e, em conjunto, propor ações visando atenuar o sofrimento das empresas pela preservação dos empregos. Requer ainda que cópia desse trabalho seja encaminhado ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão e ao senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, governador do Estado de São Paulo. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 12 de setembro de 2020. Marcelino Santos Gomes, vereador. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneça a questão. Aprovado o vosso requerimento. Não, queria comentar, presidente, parabenizar o vereador Marcelino. Na semana passada, a gente tinha conversado sobre esse assunto. Marcelino está bem atento a essa questão. Queria subscrever o vosso requerimento. Obrigado, vereador. Obrigado. Agradeço aí a todos por subscrever esse trabalho. E também queria fazer um breve comentário que, infelizmente, esse momento difícil que o país vem passando, que o nosso estado, a nossa cidade, Praia Grande, e a gente tem visto que, infelizmente, tudo que tem acontecido, às vezes recai sobre essa Câmara Municipal e até o prefeito da nossa cidade. Sabemos que tem nossas responsabilidades, mas também sabemos que temos uma determinação do governo do estado e que cada município ele tem que acatar essa determinação, não tem como passar por cima, né, do decreto do governador do estado. Então a gente eu tinha esperança agora no último dia 11 que pudesse flexibilizar, né, ter abertura de algumas partes de comércio. Sou a favor, que eu acredito que alguns comércios poderiam estar funcionando com todos os cuidados. Recebi a informação ontem que mais de 40 lojas de automóveis foram fechadas. E a gente sabe que não tem grande movimento, né? Mais de 40 lojas ontem. E hoje também acabei de receber informação de mais lojas fechadas. Conversei com o Léo até acabou explicando que é uma solicitação do Ministério Público. Então, é uma ação do Ministério Público que pediu para entrar, para que fosse fechado esses comércios. E a gente vê lá, né, vereador Eduardo, que, infelizmente, eles colocam lá, cadê o vereador? Até colocaram o meu nome, numa dessas postagens também, cadê o vereador Marcelino? Cadê? Mas, infelizmente, não tem como a gente passar por cima da promotoria pública. Não tem como a gente passar por cima do promotor, de um liminar. E nem o próprio secretário, e nem o próprio prefeito. Só que a gente sabe que nós temos uma dificuldade grande, cada um tem aqui a sua maneira de pensar. Eu vejo, mesmo que o pessoal coloca agora, porque todo mundo do PSDB, 14 vereadores no PSDB. Eu acho que, gente, esse momento agora não é questão de partido. Há pouco tempo atrás, agora, eu estava no MDB, como tinha outros vereadores de outros partidos. E agora, porque está no PSDB, porque a gente está tudo errado, a gente está indo tudo na linha errada. Eu não concordo com as medidas que o governador está fazendo também 100%. Eu sei que temos que ter a medida que tem que ficar em casa. Sim, eu acho que tem que ficar em casa aquele que não tem que fazer lá fora. Algumas outras pessoas precisam trabalhar, precisam gerar seu emprego. Concordo também nessa parte. Mas a gente não pode pegar e algumas pessoas usar como situação política e começar lá a agredir a gente. As pessoas colocam as coisas sabendo que não pode ser feito, alguns pré-candidatos mesmo, outras pessoas que são mal informadas, e coloca. Parece que ia ter um movimento até hoje aqui na frente da Câmara, né? Eu vi ontem numa postagem de uma página. Cadê? Muitas pessoas sabem que temos que tomar as medidas. Não é a gente que aqui, a Câmara Municipal, que está determinando, mandando fechar comércio, não é a Câmara Municipal que está mandando tirar um ambulante da praia. A gente está todo dia na rua, sabemos quantas pessoas procuram a gente. As pessoas pedem para a gente, pedem o socorro. Tem outras pessoas que falam, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, cara, acho que cada ser humano tem que saber o que tem que fazer. Cada um sabe, na sua consciência, a atitude que tem que ser tomada. Né? Você quer ajudar alguém, você vai lá e ajuda, pronto, não fica falando, não fica postando ou fazendo média. Né? Eu acho que quem quer fazer alguma coisa não precisa fazer média, vai lá e ajuda a pessoa e pronto. Só que assim, gente, eu acho que a gente está aqui nessa casa, a gente tem procurado, eu vejo muitos vereadores trabalhando, estou na rua, ontem eu estava na prefeitura, encontrei lá o vereador Serginho, encontrei o Cadu, a gente está aqui no dia a dia, ontem teve reunião de comissão, a gente está aqui trabalhando, e parece que as pessoas estão levando para a população que parece que a gente não tem compromisso com nada, que nós estamos na nossa casa, estamos dormindo, e que a gente está feliz com essa situação. A gente também tem família, a gente tem amigos, tem pessoas que confiaram no nosso trabalho com a gente, que cobram a gente no dia a dia, e o nosso compromisso é com a população. Então, acho que agora, nesse momento, eu acredito que a própria população que acompanha,
quem não tiver interesse político, mas que senta um pouquinho, coloca a sua... fale com a sua consciência. Será que realmente a gente está vendo o número de casos que está acontecendo na cidade, de pessoas que estão morrendo? Acabei de receber uma notícia ali de uma grande amiga minha que acabou de receber informação que está com coronavírus, né? E está, eu estou aqui com dor, estou ruim, não estou... Será que a gente está... As pessoas estão lá fora, estão brincando com isso? Estão brincando com o sentimento dos outros, brincando com famílias? Você quer ser candidato, você quer falar algo? Fala o que você pode fazer de bom pela cidade. Parece que só sabe atacar essa casa de leis, vem aqui conversar com a gente. Muitos nem vêm conversar com a gente, não vêm tirar dúvida com a gente. Estamos aqui de portas abertas. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui que tem medo de conversar com ninguém. Mas não, prefere as pessoas ficar lá jogando toda a responsabilidade somente para nós. Só que, gente, infelizmente, eu vim agora pela praia, muita gente, Cadu, sem máscara. As pessoas estão brincando com isso. Aqui nem você falou, as pessoas estão jogando animais na rua. Então, sim, muitos animais na rua, muito lixo jogado. O Ecoponto, ontem do Ribeirópolis, estou com foto aqui, cheio de lixo jogado na porta. Gente, o Ecoponto está do lado, por que não espera abrir? O outro cara é o comerciante lá, tem um comércio, trabalhou a noite toda, pegou o lixo dele e jogou na madrugada na rua. Por que não jogou no outro dia? Quer dizer, eu acho que está precisando a gente unir forças, né? Mas parar com essa vaidade, que é parar da crítica, né? De ficar só criticando, mas vai lá e faça alguma coisa, orienta o seu vizinho, orienta o seu amigo. E acho que não está por aí. A gente sente, eu vejo que alguns comércios poderiam estar começando a trabalhar. Mais uma vez, eu acredito que o governador, o Dória, ele deveria ouvir mais os prefeitos da sua cidade. Eu acho que cada cidade tem a sua... É uma situação diferente. Santos é Santos, Praia Grande é Praia Grande, São Vicente é São Vicente. Acho que o governador também deveria ouvir o prefeito da sua região, para ver qual a necessidade, porque a gente sabe o quanto nós aqui, a prefeitura está sentindo, quanto a Câmara de Vereadores está sentindo, e o governador do estado também, com a briga dele lá com o presidente, a vaidade, estão brigando um contra o outro, e a população está morrendo aqui. Daqui a pouco a gente não vai pedir mais para abrir comércio, porque não vai ter mais comércio na cidade. Se o governador continuar dessa maneira e também não ouvir o prefeito da sua cidade, a gente não vai ter mais comércio. Até pouco tempo atrás, agora o comerciante queria trabalhar para poder segurar os empregados. Agora não é mais empregado e manter a sua família. Então, gente, eu acredito que a gente, se possível depois, a gente fazer um trabalho, de repente, e que esse recado aqui, acho que de repente o governador, que foi apoiado pela gente, o prefeito da cidade aqui apoiou, então o que ele deveria, o governador, ouça o prefeito de cada cidade, converse com ele, vê o que está acontecendo, para que a nossa população não sofra com isso, né, que o nosso comerciante não feche suas portas, né, presidente? Muito obrigado, uma boa tarde. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Marco Antônio de Souza. Prossiga a chamada, secretário. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. A palavra, nobre vereador Natanael Vieira de Oliveira. Presidente, a todos os componentes da mesa, vereadoras, vereadores, aos que nos assistem pelo Facebook, a todos um bom dia. Tenho indicações, passo direto à mesa. Na ocasião, quero apresentar aqui um requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Procurado por moradores do bairro Vila Sônia, constatei que o terreno situado à rua Maria de Jesus Jardim, em frente ao número 20, está em uma situação caótica, sendo utilizado como bota fora de entulhos e outros. Esse terreno possui riscos à saúde e à segurança pública, servindo de abrigo para usuários de drogas e criadores de pragas urbanas como ratos e insetos. Ante exposto é que requeiro à mesa, ouvindo o colendo plenário, que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, a fim de responder as seguintes questões. O terreno mencionado acima é público ou particular? Segundo, se particular, o proprietário já foi autuado?
quais outras providências podem ser tomadas para a resolução desses problemas junto ao proprietário? Terceiro, se público, existe algum projeto que irá ser executado para esse local? 12 de maio de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador. Cadu, discussão. Vereador, parabéns pelo requerimento, importantíssimo, mas o que a gente vê aí no dia a dia é que nem o vereador Cadu falou agora há pouco, as pessoas jogam animais no meio da rua, no respeito, pegam os animais, jogam ser vivo, tá? E a gente vê muitos terrenos sujos no nosso município, que as pessoas mesmo, de frente, onde moram em frente, elas não querem colaborar com a prefeitura para denunciar na ouvidoria as pessoas que jogam lixo. Se a gente não se unir, tá, para combater esse tipo de ação, vai ficar difícil. Porque o poder público faz sua parte, só que as pessoas não querem se envolver. Se envolvendo, todo mundo se envolvendo e denunciando essas pessoas que fazem, jogando lixo na rua, ou animais, ou que seja, qualquer tipo de lixo, que prejudica as pessoas, a saúde também, que você falou agora há pouco aí, é importante. Parabéns pelos requerimentos, quero subscrever. Obrigado, vereador. Continua em discussão com a palavra a vereadora Tati. Uma coisa, sábado também dei um pulo na Vila Sônia, né? E aí fui bater papo com um dos moradores antigo, conhecido meu. E ele falou exatamente isso, do lixo, das pessoas que saem de um quarteirão, que vão para outro lugar só para levar lixo. Aí eu falei, vamos fazer um apito, um projeto apito, alguma coisa assim. Porque aí sim, na hora que a pessoa sai lá da tua casa vendo um apito, olha, aquela pessoa vai começar a ficar inibida. E a gente vai saber quem é o Sugismundo. Entendeu? Até parece ser engraçado, mas é a verdade. A gente chama a atenção das pessoas. As pessoas vão se inibir. A gente tem que começar a fazer alguma coisa para que essas pessoas, já que elas não têm educação, elas aprendam a ter. Então é isso, eu sugiro aí alguma coisa nesse sentido. A gente ri, mas é verdade. As pessoas são sem noção. Saem da sua casa, carregam lixo para jogar na casa do outro, da frente da casa do outro. Terminando a discussão, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado, vereador. Obrigado. Só enobrece aí os vereadores e vereadoras que subscrevem. Requerimento, senhor presidente, requerimento, senhoras vereadoras, vereadores. Fui procurado por mães de alunos, alunos matriculados na rede pública de ensino do nosso município, aonde informaram a demora da Secretaria de Ensino na entrega de materiais impressos para o estudo de seus filhos em casa, por conta da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria ficou de disponibilizar o referido material através da internet. Todavia, como todos nós sabemos, a maioria da população não tem acesso à internet para recebimento desses materiais. Com base no exposto, requer a mesa, ouvindo o colendo plenário, seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito e secretário de Educação para que respondam com a máxima urgência os seguintes questionamentos. Primeiro, o material de ensino da nossa rede pública será entregue de forma impressa? 2. Se sim, qual o tempo para começar a entrega? 3. Se houver essa distribuição, os pais irão receber o material em casa ou terão que ir retirar em alguma unidade? Praia Grande, 12 de maio de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, requerimento do vereador. Ninguém querendo discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o requerimento. Aí cabe a questão da Secretaria de Educação dar aí essa atenção, pois nós sabemos que muitas pessoas com dificuldade até para se alimentar, quanto mais ter acesso à internet. Então, dá essa atenção, porque acredito que vai ser de grande valia aí para a sociedade, tá? Tá? Obrigado, só enobrece. Requerimento, vereadoras, vereadores, senhor presidente, requerimento. Procurado por munícipes, fui questionado sobre a dificuldade da circulação do transporte público em nossa cidade. Todavia, a maioria das vezes os usuários ficam esperando muito tempo para pegar ônibus e quando conseguem está superlotado.
Tal fato está trazendo transtornos aos munícipes, pois são obrigados a cumprir essa rotina todos os dias, sem a certeza de conseguir entrar no ônibus quando conseguem já está com a capacidade máxima de pessoas. Ante exposto é que requeiro à mesa, ouvindo o colendo plenário, que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde e ao secretário de Saúde, ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, ao fim de responder as seguintes questões. Em nosso sistema denominado por conta do Covid-19, demonstra ter eficácia em nosso município? Se sim, por que tanta reclamação dos usuários? 2. Qual é o controle por parte da Secretaria de Transportes, garantindo o bom funcionamento do nosso sistema? Praia Grande, 12 de maio de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Com a palavra, nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Deixa a Tati primeiro. Tati Toschi. Se quiser, tanto faz. Mas acho que é a mesma coisa, né? É que a gente envie para a empresa também, né? E outra coisa, a gente fala tanto de distanciamento, 1,5 metro. Cadê esse distanciamento dentro do ônibus? Quer dizer, lota, a gente tem lá marcações no supermercado, em alguns lugares, e dentro do ônibus não tem. Então, que envie também para a empresa Piracicabana esse documento. Sim, mas dentro. Isso, mas, vereador, uma coisa que é impressionante é que essa conta não fecha, né? Normalmente, como o número de pessoas e as pessoas de certa idade, algumas pessoas vulneráveis à doença, elas foram liberadas de irem trabalhar. Então, diminuiu o número de pessoas. Só que daí, a lotação era grande. Diminuiu, tinha que diminuir o número de lotação. Não, aumentou a lotação. Então, o que quer dizer? Isso prova que a empresa tirou o ônibus da linha. Aumentou o intervalo dos ônibus. Isso é inadmissível. Eles estão sendo... se estão cometendo isso daí, eles estão sendo criminosos. Por quê? Porque eles estão colocando uma pessoa muito próxima a outra. Então, eu acho um absurdo. Acho que alguém já comentou nessa casa, eu não sei nem se foi o vereador Marcelino, que a gente tem uma comissão de transporte nessa casa, a gente tinha que ir lá, marcar uma reunião com eles e voltar ao número de ônibus que tinha antes da pandemia. Não pode, é um absurdo isso daí. Com a palavra, tá em discussão, né, presidente? Tá em discussão. Continua em discussão. Está em discussão. Deixar também registrado aqui minha manifestação com relação a isso. É notório que houve a diminuição da quantidade de veículos. Eu, assim como os colegas vereadores, devem receber quase que diariamente fotos de usuários com os ônibus lotados. Lotados. Então, pode apresentar planilha dizendo que houve diminuição, que a empresa está tendo que adequar o seu ponto de equilíbrio financeiro. Só que esse é o momento de saúde pública. E isso passa pelos ônibus, pelo transporte público. Se há a orientação de utilizar máscara dentro de um ônibus, não faz sentido com o ônibus lotado de pessoas, em que um contamina o outro ali no segurar, no banco, não é? Nas bases de apoio, ou seja, totalmente contrário a essas ações. Então, a gente tem que realmente pressionar para que haja um número de ônibus suficiente para ter o distanciamento seguro das pessoas dentro do ônibus. Com a palavra. Diante de tudo isso que vocês estão comentando, primeiramente, parabéns pelo documento, pelo trabalho, vereador. Nós temos que lembrar que nossa cidade ela tem um número muito significativo de aposentados. Isso significa o quê? Gratuidade. Gratuidade no transporte público significa o quê? Grupo de risco. Então, teria que ser ao contrário. A empresa tinha que ampliar o número de veículos para que essa gratuidade, sinônimo de grupo de risco, não interfira na questão da saúde, dos leitos, do aumento, do pico da doença. Então, isso tem que ser muito bem analisado para que a gente não tenha um caos que já perdurou e já está no nosso estado, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, só enobrece. Bom dia a todos. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva.
Com a palavra. Desculpa, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade Silva. Não deixou eu colocar em votação, não deixou fazer nada. Tá bom, tudo bem. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade Silva. Põe em votação. Vereador Betinho da Educação. A votação do requerimento? Faz o procedimento, então, presidente. Em votação, o requerimento do nobre vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereadores estiverem de acordo, permanece que estão aprovado o requerimento do vereador. Presidente, justificar aqui o erro, a discussão estava tão sadia, né? tão importante, de tão a ver com o município, que a gente até esquece de pôr em votação. A gente sabe que vai ser unanimidade. Vereador Roberto Andrade Silva. A palavra, o vereador Betinho da Educação. Obrigado, presidente. Presidente, demais vereadores, eu quero utilizar aqui o meu expediente para registrar minha indignação aqui com uma informação que eu tomei conhecimento com a imprensa local. Por incrível que pareça, né, eu, quando tomei conhecimento disso, eu confesso que eu fiquei assim, sem entender. A região da Baixada Santista está começando a receber pacientes da Grande São Paulo. Da Grande São Paulo. E eu quero deixar claro aqui minha indignação, não é pelos pacientes, por favor, porque são vidas. Mas começa a me chamar a atenção o contraditório sobre a contradição, né, sobre essa situação. Por quê? Durante anos e anos, nós, vereadores, lutando pela ampliação de vagas, e todos aqui lutam, o tal do sistema CROSS, que a gente sempre bate nessa tecla. Houve até uma polêmica aí recente com um deputado local, né, que ele resolveu um assunto, e aí houve uma crítica nessa casa, né, porque parece que a gente estava contra a solução dos problemas. Pelo contrário, o que a gente briga é pela transparência das informações, pelo acesso exato da disponibilidade de vagas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a partir do momento que o próprio governo do Estado começa a trazer pacientes para a nossa região, e a alegação é de que está havendo investimentos para cá, e eles citam, os senhores depois pesquisarem, o Hospital Irmã Dulce, dizendo que o Irmã Dulce vai ter condição de receber. Mas se ele vai ter condição de receber, é porque o município de Praia Grande está fazendo a lição de casa. Agora, isso me chama muita atenção, porque também, quando a gente analisa a tabela dos casos e óbitos, a nossa região está superior a 20 estados brasileiros. O número de casos e óbitos na Baixada é maior do que 20 estados brasileiros. Ou esses estados brasileiros estão sendo subnotificados, porque quando a gente olha aqui, por exemplo, a Baixada Santista, casos confirmados, 2.777 casos confirmados. E aí a gente olha, Acre, 1.460, Alagoas, eu sou filho de alagoanos, 2.343, Amapá, 2.671, Goiás, 1.100, Mato Grosso, 541, Mato Grosso do Sul, 385, Paraíba, 2.525, estados com casos menores do que a gente. Paraná, 1.849, Piauí, 1.322, Rio Grande do Norte, 1.989, Rio Grande do Sul, 2.576, Rondônia, 1.396, Roraima, 1.295, Sergipe, 1.800, Tocantins, 1.747. Edu Sanguibon, alguma coisa está errada, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo isso, Cadu, presidente, eu não estou entendendo esses números. É algo que a gente tem que realmente prestar muita atenção, estar em cima disso, porque não é coerente. A questão é essa, não é coerente. Se a nossa região está com números maiores,
E já estão começando a trazer pessoas, Paulo Emílio, para usar os leitos da nossa região. Então, a gente tem que efetivamente se mobilizar, não para impedir, mas para que a região seja valorizada, reconhecida. Estrutura, justamente, estrutura. Porque, caso contrário, é capaz dos nossos números aumentarem ainda mais, e aí a gente não tem a estrutura suficiente. Essa é uma observação que eu quis compartilhar aqui com vocês. Uma outra situação que a gente precisa também entender agora no município é que o presidente Bolsonaro, o decreto ontem, né, que foi publicado, colocando as academias para voltar a funcionar. Então, a gente precisa entender agora como é que vai ser aqui no município de Praia Grande essa questão das academias. Então, porque agora a academia voltou a funcionar. Né? Mas salão de cabeleireiro já estava funcionando de uma certa maneira com questão de agendamento. E agora as academias ontem. Então, a gente precisa ter um entendimento e é importante a gente estar acompanhando isso. Eu creio que o Edu vai ter essa responsabilidade de acompanhar isso, né, Edu? Que você conhece muito bem sobre essa atividade. Me permite a palavra, vereador? Lógico, vereador. Então, mas o STF já se posicionou dando autonomia para os estados e para os municípios. Então, acaba valendo o decreto do estado e dos municípios. Esse decreto presidencial acaba não tendo valor nenhum. Acaba não tendo... Sim, mas a minha preocupação é porque começa uma pressão sobre nós. Ah, sim. A questão é essa, é a pressão sobre nós, no sentido local, de que o decreto federal de ontem, sim, além de colocar a construção civil que já estava funcionando normalmente, a questão de barbeiro, né, cabeleireira, manicure, que está funcionando por agendamento, incluiu também a questão das academias de toda a modalidade. Sim. Então, isso é um assunto que a gente tem que entender bem como vai estar funcionando. Né? Betinho? Uma observação. Posso fazer uma observação, Betinho? Lógico, Tati. Então, porque a gente sabe que o estúdio, eles trabalham como Pilates, as pessoas estão agendadas. Já as academias, a gente sabe também que existem tratamentos, que pessoas fazem tratamento com personal ali. Então, quer dizer, vai ter que realmente ter esse estudo mesmo, porque o que a gente está percebendo, que tem alguns lugares, pode tudo. É verdade. Outros não têm um controle. Que desses até que podem tudo. Então, eu acho que vai ter que ter um balanço aí para a gente poder realmente estudar e não vir o que o senhor está falando, acarretar nas nossas decisões, né? Justamente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. Recebi em meu gabinete reclamação de moradores do bairro Glória sobre a retirada de um ponto de ônibus na Avenida do Trabalhador. Através do ofício do meu gabinete, o ofício 30/2020, a reclamação foi enviada à Prefeitura, que gerou o protocolo de ouvidoria desse ano, 2020-03-019-18-50-58. Esse é o número do protocolo da ouvidoria. A ouvidoria responde a esse protocolo, segue ofício em anexo, orientando que, após a reurbanização, a Secretaria de Transporte realizaria estudos visando atender a demanda dos moradores. Em 13 de abril... Novamente, os moradores me procuraram, alegando que o ponto de ônibus havia sido instalado longe do local original. Com essa informação, meu gabinete elaborou o ofício 39 de 2020, que solicita a instalação do ponto de ônibus no número 127 da Avenida do Trabalhador, bem próximo ao local original. Segue em anexo ofício e protocolo da ouvidoria. Segue em anexo a esse trabalho fotos dos pontos de ônibus já instalados no trecho reurbanizado da Avenida do Trabalhador. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, diante das fotos dos pontos de ônibus, qual o modelo correto? Isso é porque tem ponto de ônibus coberto e outros sem cobertura, tá? Segundo, abrigo, né? O vereador está me corrigindo aqui, abrigo, termo certo. Se existe um modelo correto, existe esse outro tipo com marco de madeira? O ponto de onde se encontra hoje atende os critérios da área proporcional, local seguro, bem sinalizado e com faixas exclusivas? Os pontos de ônibus são dimensionados de acordo com o fluxo e a frequência? O que é feito caso a calçada não tenha o tamanho correto para abrigar o ponto de ônibus ou abrigo, né, que seja o termo certo? Qual a distância regulamentada entre pontos de ônibus? Diante dessa metragem, por que na Avenida do Trabalhador, no bairro Guaramar, um ponto fica no número 2126 e o outro ponto fica
no número 2.698, tendo assim uma distância de 850 metros entre ambos. Praia Grande, 5 de maio de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. A acessibilidade em praia é um fator muito importante que precisa ser levado em consideração pelas prefeituras municipais. As belezas da orla de Praia Grande, muitas vezes, não são tão atrativos assim, pois são raros os locais que permitem a circulação livre de pessoas com deficiência e até mesmo de idosos. A acessibilidade nos espaços turísticos é um direito de todos, que independe de ter ou não uma deficiência. Esse direito deve contemplar todos os segmentos que envolvem o turismo, tornando-os acessíveis para que as pessoas possam desfrutar das mesmas possibilidades e quaisquer serviços de lazer, turismo e trabalho. Atento a essa questão, encaminhei ofício número 43/2016, isso significa que esse ofício foi do ano de 2016. Para a Prefeitura, questionamento falta de rampa de acesso à praia de frente à rua Alcides Cândido dos Santos, no bairro Maracanã. Diante do exposto, requeiro à mesa ouvido o colégio do plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Orla da Praia no bairro Maracanã sofreu uma revitalização. Essa obra já terminou? Caso positivo, por que ainda não foram feitas rampas de acesso à praia? Caso negativo, está inserido no projeto rampas de acesso à praia. De frente à rua Alcides Cândido dos Santos, existe uma grande movimentação de pessoas que adentram a praia. Poderia ser colocada ali uma rampa de acesso à praia? Praia Grande, 5 de maio de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelo menos que está aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, vereadores, público presente. Hoje eu não podia deixar de cumprimentar todos os enfermeiros e enfermeiras da nossa cidade, nosso Brasil, né? E também aproveitar também e estender também as homenagens a todas as policiais femininas da nossa região e nosso país. A luta que elas sempre lutaram por um trabalho difícil e muitas vezes não são valorizadas como deveriam ser. E assim, né, o momento hoje é um momento delicado por causa da pandemia, dessa doença aí que está deixando todos nós aí afrontados com medo de sair na rua, né? Imagina elas que ficam de frente do paciente doente, que precisam cuidar daqueles pacientes para poder que eles voltem para suas casas com saúde, né? E deixar aqui um abraço para todas vocês aí, que vocês façam a parte de vocês como sempre fizeram, de coração, que é um momento difícil. Parabéns a todos vocês aí, funcionários da saúde. Presidente, eu fiquei um pouco chateado, acho que todos nós estamos chateados, né? Com uma palavra de uma presidente do Instituto, a Rosana, desculpa, Regina Mainente, desculpa, que tem como ter a Regina Mainente, tem a Regina Firmino, né? Mas a Mainente. Poxa, ela humilhou a gente, palavras, eu mal converso com essa pessoa, infelizmente. E ela vem aqui difamar toda a classe política, todos os vereadores da nossa cidade. Infelizmente, o prefeito tem que tomar providência, porque ela está agindo com palavras, chamando a gente de falso, de que ninguém aqui presta. Que é isso? Quem ela é para julgar as pessoas dessa maneira? Entendeu? É um descaso com essa casa aqui, viu, gente? É um descaso, viu? Eu acho que nós precisamos tomar providência em relação a isso aí, porque não pode ficar assim, não, viu? O prefeito tem que tomar providência em relação a isso aí, porque isso aí, na verdade, se ele não tomar providência, essa casa tem que tomar, porque é um desrespeito. Não sei nem quem gravou ela, mas ela tem que pensar antes de falar com alguém ou falar de alguém. Tá? Ou julgar alguém. Quem é que não falei agora? Quem é ela para julgar alguém aqui dentro? Entendeu? Por isso, gente, que a gente fala, às vezes, pô, o vereador fulano de tal não fala no governo, não vai no governo. Poxa, a gente solta uma porrada do secretário, que o prefeito nomeia.
Então fica difícil, né, a gente governar dessa maneira junto, né? A gente quer ter harmonia, mas como vai ter dessa maneira? As pessoas atacando o vereador que dá base, que vota com o prefeito, tá? Porque a gente está aqui, junto aqui, um vota a favor, outro vota contra, mas a maioria, a gente vota pelo bem aqui, vota pela cidade, a cidade tem seu projeto, né? A gente não vai votar contra uma coisa boa para a cidade, a gente faz nossa parte. Agora a pessoa vai lá e fala um monte de besteira daquela, assim, de todos nós, não fala, se ela tem realmente ela tem uma briga com alguém, pessoal, ela fala da pessoa que ela tem briga pessoal. Ela não pode falar mal de todo mundo aqui, nessa casa, né? Generalizar isso. Agora, pô, é um negócio... Inclusive, eu ia pedir aqui para o presidente, a gente convocar ela aqui na Casa de Leite para poder esclarecer esse assunto aqui, é importantíssimo, viu? A gente esclarecer esse assunto com ela pessoalmente, porque falar o que ela falou aqui nos áudios aqui, é brincadeira um negócio desse. É brincadeira. Isso é um descaso, com essa Casa de Leis, tá? Eu queria que todos nós aí, junto com o presidente, chamasse ela aqui nessa casa para poder ela explicar o que ela falou em relação a todos nós aqui. Tá bom? Vamos esperar, presidente, que a gente faça a nossa parte aqui. Um abraço. Secretário, você que é chamado. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Palavra nova, vereadora Tati Toschi. Ai, passei a mão aqui. Um trato aqui, dá até medo tudo. Bom dia a todos. Primeiramente, enfermeiros, parabéns a você que faz de sua vida a arte de cuidar. Tenho aqui algumas indicações e gostaria de estar citando uma especial. O vereador que me antecedeu, acho que aqui pode falar o nome, né? Gostaria de falar o Edu. Você citou, né, Edu? Você teve o apoio, você teve o carinho da sua família, graças a Deus você tem condições. E a gente precisa estudar futuramente o que nós vamos fazer com essas pessoas que não têm esse apoio, que não têm financeiro para estar aí ajudando, porque isso vai passar. Não sei quando, mas vai. Se todos nós colaborarmos, isso passa. Porém, as sequelas ficarão. Então, acho que também a saúde começa já também a estudar uma maneira de cuidar dessas pessoas que ficaram deprimidas, né, muitas sozinhas, né, com a situação que já estava antes da pandemia, a falta de emprego. Então, acho que o suporte vai ser necessário depois também para essas pessoas, né? E essa indicação eu também falo para a gente não esquecer, falo de novo de você, que você levanta a bandeira, da parte do banco de sangue, que a gente tem que trabalhar isso. A gente está percebendo que na saúde tem tanto dinheiro conseguindo voltado para isso. Nós precisamos ter um banco de sangue aqui na nossa cidade, né? Então é isso, e essa indicação seria para nós não esquecermos de doarmos sangue, porque as coisas assim paralelas estão acontecendo. As pessoas que estavam doentes, que precisam, elas continuam precisando, as pessoas em tratamento. Então é isso, é que a gente não esqueça desse momento de doar sangue também. E eu falo para ti, Du, porque você é uma pessoa que sempre está levantando isso, né? Então é isso. Vou repetir aqui, talvez, um requerimento que já foi apresentado na sessão passada, que eu iria também apresentar, mas o tempo foi curto, não consegui. E já apresentaram aqui a respeito dos impressos, do material impresso da SEDUC. Uma das coisas que eu admiro muito é as escolas municipais. Eu acho, assim, fantásticas as escolas. Porém, eu acho que, nesse momento, está faltando um pouquinho de atenção. Eu já entrei em contato na SEDUC e falaram para mim, isso já há um tempo atrás, finalzinho de abril, e que tinha gente pedindo os impressos. A gente não pode esquecer, por mais que hoje o celular faz parte da vida de muitos, existem pessoas que não têm condições de ter um celular. E eu falo especificamente desse pessoal que me procurou e falou, Tati, ainda saiu online, eu não tenho celular, meus pais estão desempregados, quem está ajudando são meus avós. E é uma tia desesperada que veio me procurar. E até agora não foi resolvido. Então, SEDUC, por favor, os impressos para esse pessoal que está precisando.
e às vezes elas moram em bairros diferentes, então também existe a dificuldade de ir até a SEDUC, né? Então vamos esforçar esse trabalho, que foi também apresentado agora há pouco. As aulas da rede municipal foram retomadas no último dia 22 de abril, através de uma plataforma digital. A Prefeitura ainda informou que as crianças que não tiveram condições de acesso à internet receberiam o mesmo conteúdo em formato impresso. Na semana passada, fui procurado por algumas mães que se dirigiam à escola, mas não conseguiam pegar o material impresso, pois não estava disponível. E essa tia também. Diante do exposto, requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Alberto Pereira Mourão para que verifique, junto ao setor competente, e nos informe quando o material impresso estará disponível para quem não tem acesso à internet. Enquanto isso, qual atividade que será dada para as crianças para a criança, para que ela não saia prejudicada em relação às outras crianças que têm acesso à internet e já estão com material? As crianças que precisam de reforço escolar, como está sendo feito isso nesse momento? Com relação às crianças de inclusão, tem material específico para elas? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de maio de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça com a questão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Obrigada. Falando a respeito de um trabalho que foi apresentado agora, a respeito do transporte, eu fiz uma indicação já também, que eu até passei para o vereador, que é para que a gente coloque também o gel na porta da entrada do ônibus, né? Afinal de contas, todo mundo vai, pelo menos um pouco da higienização será feita ali, né? Então, quer dizer, não adianta higienizar o ônibus e depois as pessoas entrarem durante o dia, né? Então, o legal é estar sempre durante o dia, né? A pessoa está se mantendo. E também a respeito do rodízio, né? Que parece que foi implantado o rodízio em São Paulo. Eu acho que também a gente tem que parar para pensar. Se for implantado o rodízio, quantas pessoas vão para o ônibus? Então, às vezes, o rodízio não é uma boa, eu penso dessa maneira. Porque aquelas pessoas que poderiam estar com o teu carro e trabalhar, elas vão ter que fazer o quê? Então, elas vão estar pegando um transporte coletivo. Então, eu acho também que essa ideia não está muito de acordo com o que a gente está falando aqui, né? Outra coisa que eu peço um pouquinho mais também de atenção é para os hospitais, tanto do Irmanduz quanto da Casa de Saúde. Eu não sei vocês, vereadores, mas eu tenho muita gente me pedindo: Tati, vê lá para mim como que está. Aí fala da pessoa que está internada, que não tem resposta, que não sei o quê. Eu não sei. Então, a gente fala, por favor, eu não acho justo. Primeiro que acho que nem pode nós interferirmos na saúde daquele paciente. Não temos, a gente fala isso para a pessoa, parece que a gente não está querendo dar esse respaldo, mas não é, a gente não pode. Então, por gentileza, ao desespero, põe uma pessoa lá para atender isso, o familiar. Às vezes são dias sem a pessoa saber, já aconteceu 2 dias. Então, quer dizer, olha o desespero de uma mãe, inclusive, domingo, essa senhorinha me ligando desesperada. Ô, vereadora, aqui o Betinho. Oi, Betinho. Um setor de acolhimento. Poderia ser setor de acolhimento. Um exemplo. Então, essa pessoa ficaria ali justamente para dar um apoio, dar uma orientação, uma explicação, porque muitas vezes o que a família precisa é isso. Exatamente. É entender o que está acontecendo, é ser acolhida, ótimo, é ter acolhimento. Então, está aí a dica, né? Bem, eu acho que é isso, por uma equipe designada para isso, né? Sabesp, né? Esse requerimento fala sobre a Sabesp. A Sabesp já distribuiu cerca de 150 lavatórios em todo o estado. Algumas cidades do litoral norte foram contempladas, como também hospitais e unidades de saúde na capital. A Sabesp fica responsável por montar a parte hidráulica e instalar a estrutura dos lavatórios e o hospital se responsabiliza pelo bom uso dos equipamentos e pela reposição de sabonete. Lavar as mãos é uma das formas de prevenção contra vírus. A construção desses equipamentos tem o objetivo de ajudar a população a manter os hábitos de higienização, inclusive na rua. Diante do exposto, requer a Excelentíssima Senhora Olívia Pompeu de Mendonça, gerente da Sabesp Praia Grande, para que nos informe se é possível a instalação desses lavatórios em Praia Grande, próximo ao Hospital Irmanduz e os hospitais de Campana, e nas saídas dos bancos, devido à aglomeração de pessoas. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de maio de 2020, vereadora Tati Toschi. Oi? Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permito que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Eu tenho outro requerimento que eu estava... É uma ideia, né, nesse requerimento, que eu estava vendo uma campanha publicitária do Banco Santander. E ele é uma parceria com o Santander com as bancas de jornal. A gente sabe que não está tendo tanta procura de jornal, de revista, enfim, hoje com a internet, isso está deixando um pouco as bancas
aglomerarem outro tipo de mercadoria. E isso também, às vezes, até dá conflito com alguns comerciantes, né? Então, seria uma ideia. Eu até anexei aqui qual seria o projeto, né? E que a gente possa, respeitando as leis existentes do comércio, né? Que a gente possa também tentar ajudar esse pessoal. Futuramente, né? Já é um estudo para a gente... Com a tecnologia, os hábitos mudaram e hoje as pessoas procuram informações na internet. O que provou provocou uma grande baixa no consumo em bancas de jornais. Uma ação que me chamou a atenção foi o projeto Agente Banca, do Banco Santander, que sugere uma transformação da banca em um novo negócio. O banco apoia a reforma à banca e o jornaleiro aprende um novo ofício. O que era um negócio para ser dois, o que era um negócio passa a ser dois. Além disso, oferece uma fonte de renda não só para os jornaleiros, mas também para quem faz as reformas e quem vende matéria-prima para os novos negócios, ajudando todo mundo a superar a crise. Entre as sugestões de novos negócios estão salão de manicure, floricultura, chaveiro, costureira ou assistência técnica de celulares. Sabemos que as bancas não estão autorizadas a oferecer nenhum desses serviços, mas com o mundo mudando, precisamos nos atualizar e ajudar essas pessoas a não fecharem seus negócios. Diante do exposto, requer o Excelentíssimo Senhor, prefeito Alberto Pereira Mourão, para que verifique, junto ao setor competente, e nos informe. Existe a possibilidade de estudar o projeto Agente Banca e adaptar as leis de nossa cidade? Segue em anexo os mesmos. Caso negativo, existe algum estudo para solucionar a situação que as bancas de jornais estão passando? Pois muitos estão pensando em fechar suas portas. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 2 de maio de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça a questão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Esse requerimento foi até antes de eu apresentar, eu conversei com algumas pessoas de banca e também de comércio que tem a banca de frente. Por hoje é só, obrigada. E eu quero agradecer. Olha, de parabéns hoje, hein? Todo mundo prestou atenção. Muito bem, obrigada. Ô, Tati, mas parabéns para o seu Paulo, né? Que está aí firme e forte. Mas seu Paulo não devia também estar tão aqui, né? Vamos combinar, né? É isso aí, seu Paulo. Parabéns. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar a ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Qual a ordem, nobre vereador? Queria pedir para retirar o processo número 48/2020. Em votação, o pedido do nobre vereador. Vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o pedido de Vossa Excelência. Então, nós não temos ordem do dia, é isso? Nem explicação pessoal? Então, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, bom retorno aos seus lares. Hugo, bom retorno aos seus lares, né? Com saúde, com paz. Aqueles que não tiverem o que fazer na rua, fiquem em casa.